Receptores reais são aqueles que transformam energia elétrica em energia sonora, energia mecânica, né? Som, movimento. Esses são exemplos. Nos receptores reais, quem são considerados receptores? Os motores, então motor, rádio, televisão e tem muitos outros, né? Ventilador, mas são aqueles que transformam energia elétrica em mecânica, em sonora, em luminosa e sonora. Vocês podem observar que eu não estou falando em calor. Tudo que transforma energia elétrica em calor não é considerado receptor. Então, aquelas lâmpadas antigas, lâmpadas de incandescência, aquela que esquenta muito, ela não é considerada receptor. Uma torradeira não é considerada receptor. Receptores são aqueles que transformam energia elétrica que pode ser de pilha e bateria, em energias mecânicas, sonoras, luminosas e sonoras, etc. Certo? Continuando. O circuito que eu representei aqui embaixo, ele é até um curto-circuito. Eu tenho a bateria, né? A pilha, o gerador aqui, ó. Aqui eu tenho um gerador. A corrente, ela vai circular, olha lá, ó, do polo positivo para o polo negativo. E a gente viu anteriormente que no polo negativo a gente tem um potencial menor, menos energia. E no polo positivo a gente tem um potencial maior. Então, ao atravessar essa região, a corrente, quando ela passa do polo negativo para o polo positivo, ela ganha energia para poder ser empurrada e percorrer o circuito. Mas, nesse caso, como esse fio é um fio liso, não haverá consumo dessa energia. Então, essa energia, ela iria aumentar do polo negativo para o polo positivo e novamente aumentar, e novamente aumentar. Isso ia acontecer um looping, porque não está havendo consumo aqui. É por isso que ocorre o curto-circuito. O curto-circuito que acontece aqui é por conta de uma situação que não é real, porque a energia, nós temos uma energia aqui que aumenta e depois ela tem que ser consumida para manter, obedecer ao princípio da conservação da energia, né? Segundo o princípio da conservação da energia, se você tem um aumento de energia, depois você tem que ter uma diminuição para manter constante. Então, por isso, vamos continuar aqui, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar uma outra situação, peraí. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui uma representação de um outro circuito. Nós temos aqui um motor. Eu usei o Crocodilo Clips para criar essa representação. Eu tenho um motor, a pilha, a corrente ela vai circular dessa maneira aqui, né? Agora, eu queria que vocês entendessem o seguinte, motor, ele recebe a energia, né? Esse motor aqui vai receber energia para transformar energia elétrica em mecânica. Então, quem recebe a energia, consome a energia, ele vai diminuir a quantidade de energia. Então, vejam, se ele vai diminuir, este deve ser o polo positivo e esse deve ser o polo negativo. Então,
Os receptores, eles são ligados no circuito com os polos invertidos. Vejam, nós vamos ter o polo positivo do gerador ligado ao polo positivo do receptor. E o negativo do receptor ligado no polo negativo do gerador. E a corrente, verifiquem bem, ela está circulando, ela sai do polo positivo da bateria do gerador e depois, quando chegar no motor, essa corrente, ela é uma corrente contínua, né? Nós temos uma corrente aqui que ela não pode parar. Então, ela vai estar indo do positivo para o negativo no receptor. Para entender melhor isso, novamente, olha só, deixa eu mostrar isso para vocês. Espera aí só um minutinho. Então, olha aqui, ó. Agora, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Nesse receptor aqui agora, ó, o gerador eu estava mostrando esse daqui. No receptor, eu queria que vocês percebessem que a corrente aqui, olha, ela não pode inverter sentido aqui. Ela é contínua. Então, a corrente, ela sai do polo positivo do gerador. No receptor, ela faz o contrário. Olha só, a corrente, ela está entrando no positivo e indo para o negativo. E aí, ela continua o seu caminho, certo? Então, guardem bem isso. Os símbolos no receptor é o eta linha, e a resistência interna do receptor tem a linha para ser diferente, e a gente diz que no receptor a gente tem Φ100. O que é Φ100? É a força contra-eletromotriz. Quando a gente tem o gerador, esse aqui de baixo, a pilha, a gente tem Φ100, força eletromotriz. No receptor F100, força contra-eletromotriz. E por que contra? Contra por conta dessa aparente mudança na forma como a corrente vai circular, mas ela circula num sentido só, certo? É o receptor que é ligado ao contrário. Por quê? Porque no gerador há um aumento no potencial, um aumento na energia, o receptor ele vai consumir essa energia, tá? Então, vamos continuar. Continuando, olha só, eu queria que vocês agora percebessem o seguinte, o receptor, né, que pode ser lá o rádio, pode ser a televisão, vocês já entenderam, né? Pode ser um motor, ele recebe uma energia total. E aí, essa energia total que ele recebe, ela é transformada em parte em calor, que vai constituir aquela que nós vamos chamar de potência dissipada, e uma parte é aquela que ele utiliza realmente para ou produzir som ou para produzir movimento, que foi aquilo para o qual o objeto foi construído, o aparelho foi feito, né? Então, olha, aqui nós temos a potência útil. Somando essas duas aqui, olha, né? Nós vamos ter, então, a potência total do aparelho. Então, para o receptor, me interessa muito a potência total. Olha no esquema agora à esquerda aqui, ó, a potência total é a útil mais a dissipada. Essa potência total, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um outro
Só um minuto, peraí. Bom, então agora, olha só. Eu coloquei mais esse esquema aqui embaixo, só para lembrar vocês o seguinte. Quando a gente tem o gerador, ele tem uma certa FEM, não é isso? Que é uma voltagem total. Por causa dessa resistência interna, ele vai empurrar aqui no sistema, ele vai fornecer para o sistema apenas uma certa DDP. Essa DDP, ela é sempre menor que a FEM. A FEM é sempre maior. Então, você tem lá a pilha de 1,5 volt. Na hora que essa pilha é utilizada, ela vai fornecer 1,4, 1,3 volts. Então, esse U é que vai alimentar o receptor. Vocês estão me entendendo? Então, para o receptor, esse U é que é o valor total da DDP, da energia. Então, essa energia total, entre aspas, né? Que é a que vai ser fornecida aqui, olha, é por conta da perda que acontece no gerador. Aí você tem essa energia total fornecida, esse U, né? Que vai ser aquele 1,4, 1,3 volts, menor do que a que foi a FEM da pilha. Essa FICEM aqui, ó, é a força que vai ser, a energia que vai ser utilizada, certo? Vai ser a energia utilizada. Vocês podem ver que o receptor, ele tem uma resistência interna, então ele também vai consumir ainda mais energia, então a perda vai ser ainda maior, né? Então, esse receptor aqui, olha, se eu multiplicar ele vezes a corrente elétrica, olha, o que nós vamos ter aqui, ó? A potência dissipada. Então, a potência dissipada aqui, certo? Essa força aqui, ó, contra-eletromotriz é a energia que é utilizada lá dentro do receptor, que por conta desta perda aqui vai ser menor que a energia total, tá? Então, eu vou voltar lá do lado da esquerda na equação do receptor. Olha lá, ó, a potência total, ela é o quê? A útil mais a dissipada. Vocês viram no esquema aqui, ó, à direita em cima, ó, que a energia elétrica total, ela é a dissipada, que vira calor, mais a útil. Essa potência total aqui, gente, ela vai ser o quê? Essa potência total no receptor, ela vai ser o U vezes o I, a fórmula da potência total. Por quê? Porque esse U é o total que o receptor recebe. Já a potência útil, que é a força contra-eletromotriz vezes a corrente, ó. Não é isso? A potência dissipada é a resistência interna do receptor vezes a corrente ao quadrado. Então, vocês estão vendo aqui as fórmulas das potências, a equação do receptor, lembrando que essa FICEM aqui, ó, esse daqui é o símbolo da FICEM, força contra-eletromotriz, ela é chamada assim por conta dos polos, né, do receptor serem invertidos em relação ao gerador, né? Outra coisa, na hora que a gente analisa o gráfico, chamado de curva, né? Esse gráfico aqui, olha, nós temos, é uma reta crescente, é diferente do gerador. Lá no gerador era uma reta crescente, era uma reta decrescente, desculpa. No gerador era uma reta decrescente. Vocês devem estar lembrados, né? Que no gerador era representada assim, ó, voltagem, corrente,
nós tínhamos essa reta decrescente, aqui o ponto de a FEM, e aqui embaixo era a corrente de curto-circuito. Lembram disso? Ó? Em cima a gente tinha a FEM, né, no eixo Y, nas ordenadas. E no eixo X, a gente tem a corrente curto-circuito, né? Agora, nós temos uma reta crescente. E se vocês observarem bem, o primeiro ponto aqui, olha, é a força contra a eletromotriz, não é isso? Lá, ó. E em cima, nós temos a energia que efetivamente é utilizada, certo? É o U, é o valor do U. É a energia que é efetivamente utilizada pelo receptor para fazer um trabalho qualquer, ou mecânico, ou sonoro, ou luminoso. Bom, aí nós temos embaixo dessa reta duas áreas. Essa área aqui, área de um retângulo, se eu calcular, vai dar o valor da potência útil. E essa outra área aqui, olha, se eu calcular, forma a área de um triângulo, eu vou ter o valor da potência dissipada. Então, eu vou chamar aqui de área número 1, área número 2, a área 1 do retângulo é a potência útil. A área número 2 é a potência dissipada. Se eu somar as duas, eu tenho a potência total. Aí eu vou ter um trapézio. Olha lá em cima na fórmula que está dentro de uma figura cor-de-rosa. Olha lá, a potência total, ela é o quê? A útil mais a dissipada. Então, aqui, olha, somando essas duas, eu tenho a potência total. A área total, que seria a área do trapézio, vai ser igual, então, a essa potência total. Lembrando que voltagem é dada em volts, que corrente é dada em ampere, e as potências, elas sempre são dadas em watts no sistema internacional. Certo? É isso que eu queria comentar nesse slide aqui. O seguinte, ainda falta a gente falar do rendimento. Então, quando a gente fala, e também da representação esquemática do gerador. Então, gerador, gente, vocês observem bem que a corrente é que vai fazer a diferença. Porque, olha, nós vamos ter a 100, ela tem uma linha, né, para diferenciar da FEM. Então, toda vez que for 100, vai ter essa linhazinha aqui que diferencia, né? Isso daqui é a resistência interna lá do receptor. E a corrente, que é muito importante, agora ela vai do polo positivo para o negativo. Então, lá dentro de um circuito, se eu tenho aqui, olha, por exemplo, um gerador, eu coloco que aqui é a FEM, certo? Tem lá a resistência interna dele. Depois, eu vou colocar aqui, invertido, o receptor. Receptor, ele tem Φ100, olha lá, ó, Y'. Ele vai ter uma resistência interna. E eu fecho o circuito. E eu espero que vocês entendam, olha, essa resistência interna aqui, olha, da bateria e do receptor, tanto faz se a gente desenha à direita, à esquerda, isso aí não tem problema. O que tem problema é o sentido da corrente, ó. A corrente, ela sai do polo positivo do gerador e ela vai circular. Vocês observem que quando chega no receptor, ela vai ao contrário, ó.
Ao contrário, eu quis dizer que ela continua, porque isso daqui é um ciclo. É um ciclo, né? Então não tem como inverter nada, é um ciclo, certo? Ela circula aqui dentro, ó. Depois ela vai voltando. Mas são os polos do receptor que estão invertidos, certo? Aqui eu tenho positivo, negativo e o outro positivo, negativo invertido. Espero que tenha ficado claro isso. Sobre o rendimento, quando era gerador, lá no gerador, a gente tinha um rendimento assim, olha. Sempre vai ser potência útil pela potência total, tá? Mas tem uma outra fórmula. No gerador, era a energia que saía do gerador pela FEM. Essa energia aqui, gente, é sempre menor do que a FEM, por causa da perda por conta da resistência interna. Então, se a gente olha aqui, ó, o gerador, ele sempre tinha um valor, por exemplo, fosse pilha, 1,5 volt. Aí ele fornecia para o sistema 1,4 volts, 1,3. Então, esse valor aqui é menor do que o de baixo. Rendimento sempre dá menor que 100%, 80%, 70%. Por quê? Porque existem essas perdas. No caso dos receptores, a perda é por energia térmica calor. Ou seja, isso daqui vocês já sabem que é o efeito Joule, né? Então, são as perdas. Aí, quando é o receptor, no receptor, nós vamos ter essa fórmula que é invertida em relação a de baixo aqui, ó. Nós vamos ter a força contra-eletromotriz, a Φ100, sobre o U. Por quê? Porque essa Φ100, ela é bem menor do que o U. O U é o que foi fornecido pelo gerador. É toda a energia que o receptor recebe. Ele recebe uma energia e dessa energia que ele recebe, ele consome uma parte pequenininha. Então, vão havendo perdas que vão se acumulando, certo? Bom, é isso que eu queria falar com vocês.